Olá pessoal, bom dia. Bom, o tema deste vídeo aqui é o seguinte, a terceira onda. Quer dizer, a terceira onda do novo coronavírus aqui no Brasil. Como previsto há um ano atrás, que na verdade eu já havia previsto, eu particularmente tinha essa previsão, né, de que ocorreria uma terceira onda por essa época agora aqui. Até por volta, acho que outubro ou novembro do ano passado, eu havia dito que se ocorresse uma terceira onda, o pico dela seria entre fevereiro e abril, mas eu acredito que ocorrerá entre fevereiro e maio, tá certo? Então, eu acredito, diante disso que nós estamos vendo agora, aqui dessa explosão de casos, principalmente de casos da Omicron aqui no Brasil, não é que, não, assim, a evolução da quantia de mortes não está acompanhando o mesmo ritmo dos casos, né? Os números de casos são astronômicos. E eu passei a acompanhar, né? Essa semana aqui eu estive acompanhando, ó. Aqui, ó, através dos noticiários na televisão, os números de mortes e de casos. Como está aumentando, o número, o que a gente observa mais é óbvio, é o número de casos, né? Mas o número de mortes também está aumentando lentamente. Então eu acredito que isso já não sejam mais sinais. Isso já é uma evidência de que estamos no início de uma terceira onda aqui no Brasil. Tá? Como eu disse em vídeos anteriores, porque eu já postei outros vídeos falando sobre a pandemia do novo coronavírus. Então, o próprio surgimento dessa pandemia neste planeta já indica que tem alguma coisa assim espiritualmente diferente. Tá? Porque a minha análise é espiritual, eu não sou formado nessas áreas aqui da medicina, tá certo? Mas a minha análise é espiritual, porque a minha experiência de vida é espiritual. Tá? É um assunto que eu gosto muito, os assuntos que lidam com coletividades e tudo mais, né? Então, olha, o próprio surgimento desta pandemia, neste momento agora aqui, já é algo que tem alguma gente, quando surgiu isso daí, eu tive indicativos de que isso era algo de natureza espiritual. Então já disse que é algo mais importante, alguma coisa significativa em termos espirituais, de evolução espiritual do planeta está acontecendo, né? Agora, a minha primeira análise é aqui no quanto ao que acontece aqui no Brasil. Agora veja, observe bem que quando as coisas vão se acalmando, vem uma outra onda. Então a impressão que eu tenho é que existe um tipo de um nó, de um gargalo, que aquilo se repete. Enquanto não for transposto esse gargalo, que eu ainda não consegui assim não identificar, mas pode ver no meu vídeo, tem um vídeo aqui desses mais recentes aí que eu coloquei lá, efeito bola de neve, que as coisas estão se avolumando assim, tá? Então enquanto isso não for resolvido, nós vamos ficar assim, ó, ocorrerá essa terceira onda, ocorrerá uma quarta, até que isso se resolva. O que eu acho bem um tipo de uma encruzilhada, porque as coisas que eu ando observando não se resolvem facilmente, assim, de natureza espiritual, neste planeta aqui. Tá? Então, por isso que eu estou observando esse início de terceira onda aqui, porque é o início de terceira onda. As características, pelo que a gente anda observando, assim, essa explosão de casos aí, né? A Omicron, ela não tem sido fulminante aqui, porque tem muita gente vacinada. Quem está sendo afetado assim são crianças ou
pessoas com dó, que não tomaram todas as vacinas, ou que não tomaram nenhuma vacina. Agora eu fico pensando, se não surgirá, também é o pensamento de muitos especialistas, se não surgirá uma variante capaz de furar o bloqueio feito pelas vacinas, esse bloqueio protetivo que as vacinas protegem, assim. Se não surgirá, porque já surgiu a Ômicron, ela é extremamente, a característica principal dela é essa, ela é extremamente mais transmissível. Tá certo? Eu perdi um familiar aqui, no início, em abril, na segunda onda, quando deu aquele pico de mais de 4.000 mortes, foi bem naquele pico. Eu perdi um familiar aqui, que ele foi acometido com uma variante, a variante P1. Isso é fulminante, assim, fulminante. Acometeu o pulmão, assim, desse familiar meu, assim, ó. Em pouco tempo ele morreu. Comprometeu mais de 70% do pulmão logo de início, assim. Tá fulminante. Agora eu fico imaginando que se não surgirá uma variante, é o pensamento não só meu, como de alguns especialistas, de alguma variante que será capaz de furar o bloqueio efetuado pela vacina. Tá? Então, olha, o que eu estava só frisando aqui, ó, essas sequentes ondas indicam que nós estamos diante de algum gargalo, algum nó, alguma coisa, porque veja, ocorreu aqui, ó, a primeira onda, foi 1.000 e poucos casos, subiu lá em cima, essa aqui é a segunda onda, 4.000 e poucos casos, agora desceu, se repetiu aqui, agora volta a subir de novo, nós já estamos com mais de 600 aqui, ó, no início da virada do ano, em janeiro, ó, já estamos com mais de 600 aqui, tudo indica que vai subir aqui, o número de casos, que nem eu falei, é astronômicos, então olha, ocorreu uma primeira onda, se tivesse parado assim, mas veja, nós estamos já, tudo indica, as características são claras aí, do início de uma terceira onda. Então parece ser uma coisa assim, ó, que a gente está assim diante de um tipo de um nó, um gargalo que precisa ser transposto, ou algum desígnio precisa ser cumprido para que a gente possa seguir adiante e essa pandemia se tornar uma endemia, aí, uma epidemia, como se fosse assim uma doença periódica, como essas síndromes gripais que acontecem só no inverno, alguma coisa assim. Mas enquanto nós estivermos nós estamos assim, ó, diante de uma coisa que está se repetindo periodicamente. Viu? Ó? Se tivesse ocorrido uma vez, até na segunda assim, ó, até na segunda onda, que foi aquele pico de mais de 4.000 mortes, que ocorreu em abril do ano passado, eu ainda fiquei meio assim, eu falei, mas acho que é melhor esperar para ver se vai acontecer uma terceira. Tinha muita gente achando que ia ser logo na sequência ali no inverno, com as doenças respiratórias do inverno do ano passado. Eu também cheguei a pensar assim, mas depois eu vi que não. Tá certo? Então, olha, da primeira onda para a segunda foi 1 ano. Da segunda para essa agora deu também 1 ano. Tá dando mais ou menos 1 ano aí. Então nós estamos assim, é uma coisa que se repete. Então a gente está diante de algum nó, algum gargalo de natureza espiritual. É assim, o que eu estou analisando isso aí é a minha análise espiritual, não é, né, que nem eu estou dizendo aqui. Eu estou prevendo, né? Tudo está indicando aí que se trata do início de uma terceira onda, que o pico ocorrerá, que nem eu falei, entre fevereiro e maio. Né? Tá? E a Ômicron, eu mesmo, na verdade eu estou surpreso não é com a Ômicron, eu estou surpreso com a pandemia. Porque eu já vi muita coisa assim de natureza espiritual. Mas eu fiquei, de início eu fiquei extremamente surpreso e hoje eu estou surpreso demais diante das coisas que eu já vi na vida. Assim, o próprio surgimento dessa pandemia eu estou extremamente surpreso. E com as coisas que estão acontecendo agora, nem se fala. Essa Ômicron, então, aí, foi uma surpresa total agora no final deste ano agora aqui. Surgiu mais ou menos em novembro de 2021.
Assim, que ela chegou igual um tsunami lá na Europa e nos Estados Unidos e agora tá pegando aqui no Brasil, né? Nós estamos no início de uma terceira onda aqui com base na Omicron, que agora já são praticamente 90% dos casos. Tá certo? Não é querer ser pessimista, mas observe, ó, uma coisa, ó, estou analisando o que eu estou fazendo essa análise minha aqui com base no que aconteceu antes. Para a gente olhar para frente, a gente tem que observar o passado, né? Não só o presente assim. Quando a gente olha para frente, a gente quer fazer uma previsão de cenários futuros, a gente tem que olhar para trás. Tá? Que aí se a gente faz a gente tem uma ideia do futuro um pouco melhor. Então veja bem, olha, na primeira onda foi um pouco mais de 1.000 mortes. Na segunda, um pouco mais de 4.000. O que a gente já está observando nesse momento é um número astronômico de casos. O número de mortes está subindo lentamente. Assim, então já está causando um estresse no sistema de saúde de vários estados. Não querendo ser pessimista, pelo que já aconteceu nas ondas anteriores aqui, se o número de mortes seguir aquilo ali, vai ser bem mais. O impacto será maior. Né? Eu estou fazendo a minha análise diante do que aconteceu anteriormente. Ó. Isso aqui é a primeira onda, essa é o pico da segunda onda. Ó. O pico da primeira, o pico da segunda. Agora desceu, ó, está subindo de novo. Aqui agora, no início desse ano, na virada do ano agora, está começando a subir de novo o número de mortes. Porque, que nem eu falei, o número de casos é indiscutível, porque já é astronômico. Né? Eu vou continuar observando. Que aqui é apenas o início, né, dessa terceira onda. Os indicativos dão conta de que isso é um início de uma terceira onda. Aqui, nas características iniciais aqui. Agora, que nem eu falei, pelo analisando o que aconteceu antes, eu suponho, né, é uma suposição, que o pico ocorrerá entre fevereiro e maio. Eu pensava em abril assim, mas talvez o pico ocorrerá entre fevereiro e maio. Aqui, né, porque muitos hospitais estão se reabilitando aqueles leitos de UTI, estão reativando tudo. Diante disso daí, você pode ver que estão reativando tudo, aqueles leitos que haviam sido desativados de enfermarias e UTIs, assim, tá? As características, que nem eu estou falando aqui, nós estamos diante de uma situação aí que está um tipo de um nó, assim, que precisa ser um gargalo, alguma coisa assim, dessa natureza aí, para que a gente possa, que isso precisa ser desfeito, né? Para que a humanidade da Terra possa, não só o Brasil, mas a humanidade da Terra possa prosseguir. Tá? Mas eu não vejo... Tem muita gente aí extremamente otimista aí, achando que a Omicron é a última variante, que isso vai se acalmar, vai se tornar uma endemia, né? Ou uma epidemia localizada, periódica, como outras doenças que existem aí, né? Eu não seria... Não é questão de ser pessimista, mas estamos diante de alguma coisa, de algo assim, fora dos padrões de normalidade. Que nem eu falei, assim, ó, o próprio surgimento desta pandemia já é algo anormal. Tem alguma coisa muito diferente. Agora, achar que a Omicron é a última variante, assim, eu não sei, eu sou cauteloso nesse sentido. Né? E eu achei curioso, extremamente, porque, que nem eu falei, aqui em casa nós perdemos um familiar para uma variante no início, no pico da segunda onda, que já passou. A característica daquela variante era fulminante. A pessoa morria em pouco tempo, atacava o pulmão, assim, né? Comprometia os pulmões, né? E essa é extremamente mais transmissível. Então,
Não é questão de ser pessimista, mas eu falei, vamos aguardar aí, né? Bom dia.